aqui é o professor Antônio Oliveira. Bem-vindos a mais uma aula, a nossa segunda aula, onde falaremos sobre o método científico e a física. Introdução. Você já se perguntou como a ciência descobre as leis que governam o universo? Nesta aula, iremos abordar o que é o método científico, sua importância na construção do conhecimento e a relação do método científico com a física. Definição do que é o método científico. O método científico é o conjunto de etapas sistemáticas para investigar fenômenos. É utilizado para desenvolver teorias e validar conhecimentos científicos. O método científico tem alguns passos, como observação, hipótese, experimentação e análise. Isto é claro, nós temos um problema, observamos este problema, quais são a situação daquele problema, quais são as coisas que se repetem, onde existe um padrão. Daí vamos para a hipótese de como resolver esse problema, experimentamos e analisamos. Então, o método científico existe pelo menos esses 4 passos: observação, hipótese, experimentação e análise. Como é apresentado aqui no desenho, nós temos o problema, a observação, as hipóteses, os experimentos, os resultados dos experimentos e a conclusão que chegamos com tudo isso. Então, enfatizando, nós temos no método científico pelo menos 4 passos, como a observação, hipótese, experimentação e análise. Na observação, é importante notar padrões e fenômenos. Na hipótese, criamos uma explicação inicial testável para resolver aquele problema. Na experimentação, testamos a hipótese com controle de variáveis. E, por fim, a análise, interpretamos os dados e ajustamos a hipótese. Vejamos um exemplo no cotidiano. O problema é o celular descarrega muito rápido. Qual a observação a ser feita? Notar padrões e fenômenos. Você percebe que seu celular, que antes durava o dia inteiro, uma única recarga, agora descarrega em poucas horas, mesmo sem o uso excessivo. Então temos um problema e agora fizemos uma observação sobre esse padrão. Precisamos agora criar uma hipótese, criar uma explicação inicial testável. Você suspeita que algum aplicativo em segundo plano pode estar consumindo muita bateria. Então saímos da observação para a hipótese. Então agora o que temos pela frente? Temos pela frente a experimentação, onde vamos testar a hipótese com controle de variáveis. Como, por exemplo, você fecha todos os aplicativos e mede a duração da bateria. No dia seguinte, deixa alguns aplicativos rodando e compara o consumo da bateria. Também testa o celular no modo avião para verificar se o problema pode estar relacionado com a conectividade. Por fim, temos a análise, que é onde nós temos que interpretar os dados e ajustar hipóteses. Após comparar os resultados, você nota que quando um determinado aplicativo está aberto, a bateria descarrega mais rápido. Com essa informação, você ajusta a sua hipótese e conclui que o aplicativo está consumindo muita energia, ou qual aplicativo. Ou também pode concluir que o problema é da bateria e assim por diante. Então, este é um exemplo de como podemos utilizar o método científico no nosso dia a dia. Aqui eu quero também ressaltar que o método científico parece ser algo infalível e só podemos descobrir tudo pelo método científico. Isso também não é uma verdade. É tanto que na área do aluno, na plataforma Moodle, coloquei um artigo mostrando que existem descobertas científicas e não passaram exatamente pelo método científico. Foi o acaso, foi preconceitos e tantas outras coisas, mostrando que a ciência é feita por homens. E homens têm as suas convicções, têm os seus erros, têm os seus acertos, tem o acaso. Então aqui eu ressalto que o método científico é importante, tem a sua importância, mas também tenho que ressaltar que algumas descobertas não foram obtidas completamente pelo método científico.
Abordado essa parte sobre o método científico, vamos falar agora sobre a física. A física como ciência experimental. Em momentos anteriores, quando falamos sobre o método científico, vimos que a experimentação tinha um papel importante no método científico. De forma igual, a experimentação tem um papel importante na física. Então, por isso, iremos falar da física como uma ciência experimental. Claro que temos uma parte da física que é teórica e especulativa, mas grande parte da física é baseada em experimentos e observação, onde esses experimentos e observação são bastante importantes para a validação daquela teoria. Então, temos teorias físicas que hoje são aceitas como uma verdade, não uma verdade absoluta, porque com mais experimento, com mais teste, podemos ter mudanças. A ciência física, química e outras, elas não são fechadas com uma verdade absoluta. Isso podemos ver no decorrer do tempo, onde algumas teorias caíram em desuso, algumas teorias foram invalidadas e isso pode vir a ocorrer. Então, aqui eu quero enfatizar que a física é uma ciência onde os experimentos têm uma grande importância para a validação das teorias para explicar esses fenômenos que estão sendo estudados por elas. Um exemplo de que a experimentação tem uma importância muito grande para validar as teorias é exatamente o experimento de Galileu Galilei com a queda dos corpos. Disse que Galileu Galilei soltou esferas de massas variáveis do alto da Torre de Pisa e chegou à conclusão de que todas elas, mesmo tendo massas variadas, caíam com a mesma velocidade e mesma aceleração, ou seja, no mesmo tempo, mostrando que existia alguma coisa ali comum para elas, que nós chamamos de aceleração gravitacional hoje. Então, naquela época, Galileu Galilei já mostrou a importância da experimentação na física e fazendo com que a física fosse uma ciência experimental. Assim, podemos dizer que a física é uma ciência experimental. Isso é válido tanto na mecânica, que é uma matéria que iremos estudar durante esse curso, como termodinâmica, como no eletromagnetismo, também na ondulatória. Então, todas as teorias são testadas e passam por validação experimental. Continuando falando sobre o método científico e ainda também da física, vamos ver a história e a evolução do método científico. É claro que principalmente as contribuições dos físicos, mas é claro que também não foi só físico que contribuiu para o método científico. Mas podemos destacar as contribuições de Galileu e Newton, ambos físicos, para a evolução do método científico. Não podemos também deixar de falar de Francis Bacon e René Descartes, que também foram importantes para o que chamamos de método científico. Mas, levando em conta os físicos, nós temos Galileu e Newton, que contribuíram bastante para a sistematização do método na ciência moderna. Como Galileu Galilei contribuiu para o método científico? Galileu Galilei foi um dos primeiros a ter testes experimentais rigorosos para comprovar determinada teoria e, com isso, também refutar teorias antigas. Um desses exemplos foi o experimento com esferas em rampas, onde ele conseguiu mostrar que as esferas estavam submetidas a uma força gravitacional. A força hoje que chamamos de força-peso, onde a Terra atrai essas esferas sempre com uma determinada aceleração que chamamos de aceleração gravitacional. Quais foram as contribuições de Isaac Newton para o método científico? Isaac Newton foi um dos primeiros a fazer o uso da matemática para explicar fenômenos. Claro que ele não foi o único, mas foi um dos que utilizou a matemática para explicar esses fenômenos. Outra contribuição de Isaac Newton foi as 3 leis do movimento, e iremos ver mais à frente em outras aulas, que nós chamamos
das 3 leis de Newton. Primeira lei, segunda lei, terceira lei. Primeira lei, a lei da inércia. A segunda lei, chamada lei fundamental da dinâmica, que é a lei que vai dizer como nós podemos mensurar a força que está sendo aplicada em determinado objeto. E a terceira lei, que é a lei ação e reação, mostrando que a força é dependente da interação entre dois corpos e que não existe sozinha, sempre existe um par chamado de ação e reação. Outra grande contribuição de Isaac Newton, onde ele utiliza a matemática para sistematizar o conhecimento, é na lei da gravitação universal, onde temos aqui, conforme a figura ao lado, onde falamos que a força que um determinado objeto exerce sobre o outro, chamada de força gravitacional, é igual a uma constante gravitacional vezes a massa do objeto 1 vezes a massa do objeto 2 dividido a distância ao quadrado. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que vamos pensar em dois objetos, duas pessoas, vamos pensar eu e você que está assistindo, só existíssemos nós dois, eu e você, e a lei da física continuasse sendo as mesmas. Significa que existirá uma força de atração entre nós igual a minha massa, que eu vou chamar de massa 1, a sua massa, que é a massa 2, isso multiplicado por uma constante gravitacional e dividido pela distância entre nós dois, e essa distância ao quadrado. Então, essas foram as contribuições de Isaac Newton para o método científico. Como foi dito lá no início, que além de falar sobre o método científico, também iríamos falar um pouco sobre a física, com uma abordagem mais introdutória. Então vamos falar um pouquinho sobre a física. A física, além, já foi dito, sobre ela ser uma ciência experimental, a física também é uma ciência interdisciplinar, pois ela tem relação com outras áreas da ciência, como por exemplo a matemática, a química e a biologia. Na matemática, que é a área em que vocês estão se formando, nós podemos utilizar a matemática para fazer modelagem e previsões. Um exemplo que eu posso dar foi no meu próprio doutorado, onde utilizei, vamos dizer assim, modelagem e previsão para o modelo físico. Vou resumir aqui rapidamente para vocês com o que trabalhei. Eu trabalhei com desenvolvimento de nanopartículas e encapsularia um fármaco. Então eu tenho um fármaco encapsulado em nanopartículas. Esse fármaco ele vai ser administrado à pessoa e vai ser liberado no corpo. Dessa forma foi utilizada a modelagem para ver como é que este fármaco seria liberado no corpo, ou seja, a taxa com que ele vai ser sendo liberado no corpo durante o passar do tempo. Talvez para você não tenha ficado tão claro, mas em um momento oportuno poderei explicar melhor do que estou falando. Mas o que eu quero mostrar aqui é que a física utiliza-se da matemática para fazer modelos e previsões. Já falando de outra área, como a química, a física também interage com a química, principalmente quando estamos falando de energia e reações químicas. Na biologia, também, a física tem essa interdisciplinaridade. Temos a biofísica e a biomecânica. Aqui, na imagem ao lado, temos essa imagem que mostra bem essa relação de interdisciplinaridade. Vocês da matemática que estudam conjuntos podem também pensar de outra forma, como por exemplo a biologia interagindo com a física e com a química. Quando eu tenho biologia e física, eu posso chamar de biofísica. Quando eu tenho biologia com a química, bioquímica. Quando eu tenho física com química, físico-química. É a ideia de interseção entre os conjuntos. Isso de fato é uma verdade. Aqui conseguimos mostrar que a física tem uma grande relação com outras áreas das ciências. Na matemática, como já fizemos uma breve introdução, a física interage com a matemática porque a matemática é utilizada como linguagem para a física. E utilizamos fórmulas e equações na previsão de fenômenos. Um exemplo é para calcular a força que é aplicada em um determinado objeto. Por exemplo, a segunda lei de Newton, que citamos lá atrás, diz que a força resultante que é aplicada em um objeto é igual à massa desse objeto vezes a aceleração que ele adquire. Aqui temos outras fórmulas, como por exemplo a fórmula da velocidade, ou como nós podemos chamar de equação horária da velocidade. Temos a equação horária
horária ou a função horária do espaço, movimento uniforme. Temos a função horária além do espaço, mas agora para um movimento uniformemente variado, ou seja, um movimento onde nós temos aceleração. Temos a fórmula da força, a segunda lei. Temos a fórmula da energia cinética, onde dizemos que a energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Temos a fórmula da massa específica, ou como alguns chamam de densidade, onde falamos que a densidade ou a massa específica é a massa dividida pelo volume. Temos outra equação, a equação da pressão, onde a pressão é a força sobre a área. Temos aqui também uma equação da pressão, mas agora a pressão conforme a variação de profundidade. Nós falamos que a pressão em determinado ponto é a pressão inicial menos a densidade vezes a gravidade vezes a altura. E aqui temos a equação da continuidade, onde falamos que a vazão em determinada tubulação, em um ponto da tubulação, é igual à vazão em outro determinado ponto da tubulação. Uma mesma tubulação, e nessa tubulação nós podemos ter um estreitamento ou um alargamento da tubulação, e o que estamos falando é que a vazão não muda mesmo que haja um estreitamento ou que haja um alargamento. O que a gente está falando é que a área dessa tubulação vezes a velocidade do fluido que escoa em uma situação 1 é igual à área vezes a velocidade em outra situação posterior. Então, aqui ainda não estamos abordando de fato as equações em si. Mais à frente iremos de fato estudar todas as equações, onde vocês devem guardar na memória essas equações. Aqui eu estou apenas mostrando que existem várias e várias equações na física, e essas equações é a forma como os físicos conseguiram sistematizar o conhecimento utilizando uma linguagem matemática. Aqui eu falei de equações que estão na mecânica e mecânica dos fluidos, mas vai ter outras equações tanto lá na termodinâmica como no eletromagnetismo e ondulatória e assim por diante. Então existem várias e várias equações, que é a forma como a física lidar com esses conhecimentos. Continuando mostrando como a física interage com outras áreas, aqui nós temos a física interagindo com a química. Quais são os principais pontos de contato entre a física e a química? Nós temos a termodinâmica e a sua aplicação na química. Um exemplo, a energia e as reações químicas. Vejamos o gráfico aqui ao lado. No gráfico aqui ao lado, nós temos a representação de uma reação endotérmica. Ah, professor, não sei o que é reação endotérmica. Reação endotérmica é uma reação onde eu preciso de energia térmica para que a reação aconteça. Neste caso, eu preciso fornecer energia térmica, ou seja, eu preciso fornecer calor para que aquela reação aconteça. Essa é uma reação endotérmica. Existe a reação exotérmica, que é o contrário, ou seja, a reação ocorre e libera calor. Um exemplo típico de reação exotérmica, quem já fez ou já viu, é, por exemplo, colocar um bicarbonato de sódio dentro da água. Ali vai ocorrer uma reação e você pode colocar o dedo e perceber que a água ou aquele líquido ficou mais quente. É uma reação exotérmica. Ou seja, o carbonato reage com a água, formando um produto novo e ainda libera calor. Aqui nós estamos mostrando a reação endotérmica, que é uma reação onde eu preciso fornecer energia para que haja a reação. Um exemplo típico é o ovo cru que passa para o estado cozido. Temos o ovo cru e é fornecido energia térmica, ou seja, calor. E o que ocorre? Nós vemos que temos a clara e a gema estavam de uma forma, agora nós temos a clara e a gema de outra forma, que já não são a mesma coisa, porque houve uma reação. As proteínas aqui, que eram de uma forma, passam a ser de outra, que lá na biologia é chamada de desnaturação. Então, eu não posso dizer que os mesmos elementos, ou as mesmas substâncias, melhor dizendo, que eu tinha aqui nesse estado, eu tenho nesse outro estado. Aqui houve uma reação. Então, aqui eu forneci energia para que a reação acontecesse. E a física pode explicar a quantidade de energia que seria necessário para que essa reação acontecesse. Então, é um estudo onde nós temos a interação entre a física e a química. Na biologia, como é que a física interage com a biologia? A física interage com a biologia de várias formas, mas podemos falar, por exemplo, da aplicação da física na área médica e também a biofísica e o estudo do movimento. Na área médica, nós podemos citar vários e vários equipamentos que precisa de um conhecimento físico para ter uma aplicação
na biologia. Por exemplo, um eletrocardiograma, nós temos ali a eletricidade, precisamos ter um conhecimento físico sobre a eletricidade. Nós temos os microscópios, raio-x, ultrassons, tomógrafos e vários equipamentos que precisam de um conhecimento físico, uma teoria física por trás, para que possa ser aplicado no campo da biologia. E a física no cotidiano? Até aqui falamos sobre a física e a sua interação com outras áreas. Mas como a física influencia no nosso cotidiano? Aonde tem física no nosso cotidiano? Aí podemos dar vários exemplos de onde utilizamos a física ou os conhecimentos da física no nosso dia a dia. Exemplo, tecnologia dos smartphones. Como assim tecnologia dos smartphones? Tanto na questão da construção das telas, nós tínhamos telas que eram de uma forma, tela LCD, tela OLED e assim por diante. Então, a tecnologia das telas, na tecnologia de diminuir o tamanho, vejam qual era o tamanho dos celulares há uns anos atrás e qual o tamanho dos celulares hoje. Tudo isso adquirido, é claro, com conhecimentos advindo da física. Mas não só nessa questão do tamanho, mas quanto a questão da comunicação, da transferência de dados. Quanto conseguimos transferir dados de um celular para outro, é só voz. Agora transferimos voz e imagem e com uma velocidade muito rápida. Com tudo isso a física está envolvida. Motores e automóveis também é um exemplo de onde a física é aplicada. Satélites e comunicações, um exemplo também lá dos smartphones. No avião, na lâmpada, na transmissão de energia elétrica, a produção de energia elétrica, seja eólica, seja por placas solares, sejam por hidrelétricas. Então, a física está no nosso dia a dia em várias situações. Para concluir a nossa aula sobre o método científico e a física, podemos dizer de forma resumida que o método científico é essencial para a física e para outras ciências. Também podemos falar que a experimentação impulsiona novas descobertas. E podemos falar também que a física está presente em diversas das áreas do conhecimento. E, para finalizar, deixo uma pergunta para vocês. Como o método científico pode ser usado em outras áreas para resolver problemas? Isto é para você pensar. Assim, encerramos mais uma aula. Bons estudos e até a próxima.